amadinhos! Chegamos enfim na terceira e última parte da aula sobre nova ordem mundial. Agora vamos trabalhar com a perspectiva geopolítico-militar do pós-Guerra Fria, que considera a existência de uma ordem unipolar. O planeta que a queda do Muro de Berlim inaugurou foi marcado pela crescente globalização, grande poder de influência dos blocos econômicos e intensas transações comerciais, como nós já falamos na última aula. Mas apesar da multipolarização econômica e do crescimento de algumas potências se fazerem indiscutivelmente presentes, apenas uma nação pairou sobre as demais após o fim da velha ordem mundial. Nação esta que conseguiu combinar uma série de ingredientes e ser bem-sucedida em diversos campos de atuação, conjuminando uma robusta economia, incontestável superioridade no campo tecnológico e incomparável grandeza no quesito militar. Que nação é essa? Se vocês responderam Estados Unidos, vocês acertaram. Por conta desses elementos que eu acabei de destacar, muitos especialistas em relações internacionais argumentam que a ordem mundial pós-Guerra Fria substituiu a bipolaridade pela unipolaridade. A ideia de ordem mundial unipolar ganhou força com a reafirmação do poder militar norte-americano após a eleição do George W. Bush, em 2001, e especialmente depois do ataque de grandes proporções às Torres Gêmeas, ao Pentágono e à Casa Branca em 11 de setembro. Esse ataque não foi comandado por nenhum país, mas por um grupo de terroristas pertencente à Al-Qaeda, que acusava os Estados Unidos e sua política externa de gerarem conflitos e atrasos em países de diversas regiões do mundo em prol de seu desenvolvimento econômico e controle de regiões estratégicas. Esse ataque levou os Estados Unidos à guerra no Afeganistão, com o objetivo de capturar o Osama Bin Laden, líder do ataque, e a destruir as bases de organização da Al-Qaeda naquele país. E, 2 anos depois, a guerra contra o Iraque, para depor o Saddam Hussein, que supostamente armazenava armas de destruição em massa no país. Essa última guerra, a Guerra ao Iraque, se deflagrou sem o aval do Conselho de Segurança da ONU, reforçando a ideia de política externa unilateral norte-americana. Esse é um exemplo de medida que passou a refletir a chamada doutrina Bush, baseada na lógica de ataques preventivos e antecipados contra países ou grupos que, segundo os Estados Unidos, poderiam abrigar ou apoiar terroristas e ameaçar a segurança dos Estados Unidos e de todo o mundo. Assim, os norte-americanos tomaram para si a responsabilidade de promover uma guerra contra um inimigo sem rosto, ideologia, religião ou nacionalidade predefinidos, o terrorista. Se de um lado os Estados Unidos, apesar de ainda serem a maior economia do planeta, não possuíam mais a hegemonia econômica, por outro, eles criaram a estratégia perfeita para blindar a sua hegemonia geopolítico-militar. Pois caso alguma nação, grupo ou indivíduo fosse considerado uma ameaça, esse poderia ser posto na condição de terrorista e, consequentemente, seria definido e identificado como um inimigo a ser combatido pelos Estados Unidos. Assim, além do Afeganistão e do Iraque, que já foram atacados, passaram a constar na lista dos Estados Unidos também o Irã e a Coreia do Norte, países que compunham o que George Bush chamou de eixo do mal. Inclusive, em um de seus discursos, o antigo presidente dos Estados Unidos chegou a proferir a seguinte frase: cada nação e cada religião tem de tomar uma decisão agora. Ou estão conosco, ou estão com os terroristas. Então é isso, pessoal. Chegamos na terceira e última parte da nossa aula sobre ordem geopolítica mundial. Só recapitulando a ideia que eu quis passar nas 3 partes para vocês, nós discutimos aqui a decadência do mundo bipolar, que foi estabelecido durante o período de Guerra Fria, a partir do qual o mundo ficou dividido entre 2 ideologias: a ideologia capitalista, liderada pelos Estados Unidos, e a ideologia socialista, liderada pela União Soviética. O fim da Guerra Fria, que é marcado com a dissolução da União Soviética,
ele vai dar origem a uma nova ordem mundial, que a gente até brincou, falou de desordem mundial, já que não existe uma ordem única, ela varia de acordo com o aspecto analisado. Do ponto de vista econômico, essa ordem é multipolar. Do ponto de vista geopolítico-militar, essa ordem ela é uma ordem unipolar, ainda liderada pelos Estados Unidos. Tá certo? Então é isso, espero que vocês se cuidem, estou morrendo de saudade e em breve estaremos juntos de volta. Um beijão!